Videocast Positive Surf, com áudio e vídeo aqui. Para quem não sabe, o Positive Surf é um programa de rádio que vai ao ar todo domingo, 7 da noite, na Positividade. E aqui a gente mostra a versão completa da entrevista. O nosso convidado hoje é bodyboarder, empresário, dá aula, ele faz muita coisa, Fábio Aquino. Muito obrigada pela presença aqui com a gente. Obrigado a vocês, um prazer aqui estar conversando com você e com Chantilly, que eu conheço há anos. Ele que me ajudou muito no começo da minha carreira ali na revista Fluir, as viagens, a gente aprendeu muita coisa junto. E o Fábio, para quem não sabe, a gente estava lembrando antes, o Fábio era meu tradutor, na época eu não falava inglês. Eu pensei nisso, que eu falei, ele me ajudou muito, eu falei, eu acho que você ajudou você ele me ajudou também. Muito. Na verdade a gente se ajudou, assim, eu falava um pouquinho mais do que o Chantilly, mas eu acho que as viagens foi ampliando o meu vocabulário ali no inglês. Mas naquela época eu não falava nada. Naquela época no Havaí... Você sabia falar last minute, last minute. Não, primeiro campeonato na Austrália, quando os caras falaram, que ainda mais com sotaque australiano, né? Red, white, mate. Aí eu, que esses caras estão... Red eu entendi, mas o resto era wave mates, né? Red wave mates, a onda vermelha... camarada, qualquer coisa assim, amigo. Aí eu, red, wife, mas depois deu um intervalo, eu tava olhando, eu falei, não posso tirar o olho dentro da água, porque aquilo ali eu sabia, né? Vermelho, amarelo, branco, azul, preto, naquelas cores ali, tudo bem. Aí depois eu cheguei pro Ney e falei, vem cá, o que é aquela frase que eles falam toda red, wife, might? Aí os caras, ele me traduziu, eu falei, putz. Mas na época eu não sabia nem que o welcome, na época do Havaí, era o de nada. Toda vez que eu ligava no telefone orelhão para fazer chamada para as rádios aqui no Brasil, aí eu pedi ajuda deles. Aí algumas vezes já não queriam ir mais, aí me escreviam num papel, tudo, Marcelo Pedro já fez isso comigo, escreveu tudo num papel. Hi, how are you? My name is Ricardo. I want to make a call to, collect call to Brazil. Collect call, porque era difícil, né, cara? Hoje em dia o pessoal acha que passa um e-mail, um WhatsApp, já tá resolvido. Tudo simples. E aí no final eu falei, thank you. Aí a mulher, you're welcome. Aí eu, caramba, ela viu que eu sou gringo e ela tá dizendo, você é bem-vindo na Havaí. Boas histórias. Boas Faculdade da vida, né? Faculdade da vida. A gente rodou muito. Quando você começou, Fábio? Eu comecei com 16 anos na Praia de Ipanema, naquela febre do bodyboard ali brasileiro, que a gente via aquelas pranchas bem coloridas na praia. Eu comecei a pegar onda de peito, na verdade. Meu pai me ensinou. Eu lembro bem, assim, as primeiras vezes que eu peguei uma onda foi ali em Copacabana, perto ali não no posto 5, mas mais ali para o Lido, onde a onda era bem buraco. E me lembro bem do meu pai me ensinando a entrar na onda. E depois a gente frequentava muito Ipanema e comecei a pegar onda de isopor, na verdade. E nunca fiquei em pé. Meus amigos que até hoje em dia surfam em pé, que são bons surfistas até, mas eu nunca fiquei em pé na prancha de isopor. Então eu quebrava menos prancha do que eles, porque eles quebravam mais prancha pelo fato de estar em pé na prancha. Isso era que ano? Isso devia ser 84, 83, assim. Mas eu comecei, a verdade é que eu ganhei a prancha no Natal de 85. Você começou a competir em 87, 88, por aí? Na verdade, em 86 eu já comecei a competir os campeonatos do Jardim Botânico, que era um grande amigo meu até hoje, Júlio Cavaleiro, que organizava, junto com outros amigos meus surfistas, que era o Goni Arruda, até me deu parabéns hoje, que é meu aniversário. Parabéns! Mas o Goni foi um cara que foi um dos primeiros caras que me levou para sair daquele eixo ali, Ipanema, Jardim Botânico, que a gente ia surfar na Barra e tal, junto com o Franchico, com o Flávio, são meus amigos de infância, assim. Mas já havia aquela competição entre a gente, né? O Chico, irmão do... Não, o Chico que era juiz depois? Não, nada a ver. O Chico é lá do Alto Leblon, do Alto Jardim Botânico mesmo, Francisco Garcia, não tem nada a ver com o Chico juiz, que hoje em dia está aí no circuito mundial até hoje, né? Na verdade. Foi o teu pupilo, na verdade, né? Talvez. Porque quem não sabe, o Chantilly era fera no julgamento. Tanto que ele foi para Havaí julgar. Austrália. Aí que começou a tua jornada mesmo, no bodyboard. Não, na Austrália, se bobear, a gente foi junto. Talvez não. Juntos, 89. Não, em 89, mas aí foi quando eu vi pela primeira vez Spy vs Spy. Um show de Spy vs Spy. A gente viu juntos, exatamente. Num pub lá em
E na verdade eu acho que a gente viu também Midnight Oil, né? Com acho que Rudo Guros abrindo, assim abrindo. Eu não vi isso não. Eu vi o Spy num pubzinho e tal. E ó. Naquela época a gente não tinha grana, né, irmão? Hoje a gente tem menos, mas na época a gente tinha bem menos. Exatamente. E era muito difícil viajar antigamente, né? Porque a gente não sabia o que iria esperar, o que a gente estava esperando do lugar. Hoje em dia, antes de você ver no Google Maps, ver lá Street View, você consegue checar tudo, né? Bem mais fácil. Não, vi que agora tem inteligência artificial para viagem. Sim. Para programar a sua viagem. Você programa a tua viagem toda. Você bota a inteligência artificial, uma coisa lá que você bota a cidade e você bota tudo que você quer fazer e aparece tudo, as melhores dicas, as melhores de tudo. Tá ali, você não precisa nem procurar em TripAdvisor, isso, aquilo, você vai direto. É incrível, realmente. Muito doido. Incrível. E você comentou que rolava uma competição entre seus próprios amigos. Você tem esse lado competitivo aflorado desde essa época? Eu acho que todo brasileiro tem um pouco, né? E naquele momento ali da minha vida, eu não via através da minha família, apesar da minha família sempre me apoiar muito, mas de ter um poder aquisitivo para eu conhecer a quantidade de países que eu conheço hoje. Então eu vi que ali, poxa, talvez seria a minha sei lá, o meu caminho a seguir, até para... E o negócio de pegar onda é uma coisa viciante, né? Desde moleque, você quer melhorar, você quer... Né? Quando você consegue pegar um tubo, ou consegue deslizar na onda bem, aí aquela coisa vai te motivando e partiu daquele grupo de amigos mesmo. Como eu falei, o Júlio começou a fazer os primeiros campeonatos, aquilo me acendeu uma coisa, eu já via na televisão bastante coisa, que naquela época o bodyboard era como era... Era número 1, né? Era número 1. Era então, comentou, mas isso praticar. Era 90, não? Me ajuda. Não, vocês já que viveram essa época em 80 já começava. Já em 86. Que o surf dá uma caída de organização, tem uma briga no surf, e aí começa cariocas contra paulistas, essa coisa toda, e aí o surf, a organização começa a dar uma caída. E aí o bodyboard pega essa onda, literalmente, e por causa principalmente das garotas, que era uma coisa totalmente inovador, ter mulher num esporte competindo em alto nível. E era uma coisa assim absurda. E a plasticidade, a beleza das garotas, e aí o bodyboard explode. E não só isso, né, Chantilly? Não só as meninas, mas a organização mesmo. E aí veio tudo isso. E, na verdade, o esporte, quando nasceu o bodyboard no Brasil, vamos dizer assim, né? Porque, lógico que o Nordeste é muito forte no Brasil, no bodyboard também, desde sempre. Mas no Rio, o bodyboard surgiu na classe AAA. A galera que morava em frente à praia, Leblon, Ipanema. E como eu frequentava Ipanema, foram as primeiras pranchas a surgirem, foi naquele eixo ali de praia. Então era assim, tipo, caraca, eu preciso fazer isso, eu preciso ter uma prancha dessa. Então, e o pessoal muito organizado, sabe? Além das meninas, eles organizaram as regras, eles organizaram os campeonatos. O Brasil foi o primeiro país a ter regras de bodyboard, inspiradas no surf do circuito mundial da época, e foi o primeiro assim, ter no mundo de bodyboard, tanto que depois eu tenho uma experiência na Califórnia que eu escrevi o livro de regras do circuito norte-americano. É isso. Que nada mais que eu peguei o brasileiro e pedi para o meu irmão traduzir, porque eu não falava inglês. Né? Mas é uma história real, assim. E eu acho que acho que até já me antecipando a muita coisa que a gente pode vir a falar aqui, o bodyboard ainda faz isso. Isso que é legal do bodyboard, sabe? Os maiores slabs e mais poderosos, mais sinistros, mais extremos foram os bodyboards que surfaram pela primeira vez. Tanto que o Nazaré foi surfado primeiramente pelos bodyboards. Eu não sabia, não. Só que não em alto nível do jeito que eles estão surfando hoje em dia, que na minha concepção é um outro tipo de esporte, que é usar o jet ski. Não sou contra, tá? Que eu adoro. Até surfo em pé com o jet ski, acho demais, mas é um outro esporte, porque demanda uma técnica muito mais apurada, você precisa de um time verdadeiramente forte, unido, para tudo acontecer bem, mas os bodyboards que encontraram aquilo ali, aquela pérola ali em Portugal. Fora outros lugares aí, o The Right na Austrália, o próprio Shark Island, e milhões de outros slabs. Niterói também. Niterói próprio Teahupo, que hoje em dia vai ser palco aí da próxima Olimpíada de Surf. Quem descobriu foram os bodyboards. Aquela onda em Copacabana, se eu não estou enganado. Shore Break, ali no... Aquela onda em Niterói. Escorpião, que eles chamavam. Choque lá em Niterói.
Assim, ao redor do mundo tem muita coisa sendo descoberta, porque tem esse Eles lado são do atirados. bodyboard. O bodyboard pode ser o esporte que eu adoro falar essa frase, que é o esporte mais inclusivo para um ser humano sentir a sensação de descer, deslizar numa onda, mas você também pode chegar a ele num lugar que é muito extremo, que talvez não 1% da população de bodyboards vão conseguir chegar. Você vai lembrar disso que eu falei na outra entrevista com o Kalani, sobre aquela capa da Surfing ou da Surfer nos anos 90 que tinha o Mike Stewart na capa, lembra disso? Com certeza. Foi qual? Surfing ou Surfer? Você lembra? Surfer, eu acho. Acho que foi a Surfer, se não me engano. né? É Surfer. Seria ele o maior surfista do mundo, né? Do planeta. Né? E era, né, cara? Na verdade. Ele surfava pipeline como ninguém naquela época. Ninguém conseguia dropar onde o Mike Stewart dropava. Pelo fato dele estar deitado, enfim, mas ele tinha uma técnica muito apurada e o bodyboard sempre busca esse extremo, né, da onda. Tanto que até hoje os surfistas descem pipeline bem diferente do passado, eles, né, conseguem tirar tubos muito mais profundos, mas o bodyboard, se você for lá e observar lá na areia, você vai ver que o bodyboard está sempre num lugar mais embaixo, numa onda muito mais buraco, numa onda que talvez um surfista não vá conseguir fazer a curva nela, que é o bottom turn, né? O buraco, o drop ali é literalmente um buraco, né? Você cai, né? Você cai. Ali em pipeline, onde o bodyboarder pega, você não dropa, você não desliza, você faz bloft. E aí você bota no bottom turn e vira, né? Você antecipou pulando, a gente vai voltar, mas pegando o gancho nisso, Fábio, você tem experiência como organizar eventos. E uma coisa que quando eu comecei a me entender como gente, acompanhar, eu me lembro do auge do bodyboard, isso que vocês comentaram, mas aí primeiro era mais na década de 90, que eu acho que foi ali com a Daniele, com o Guilherme Tâmego, que era todo domingo, eu pequena me lembro de assistir. Guilherme Kozlovski, Irmãs Nogueira. Isso, eu me lembro de assistir, sempre, todo domingo tava. E aí, quando eu comecei a trabalhar no Uhu, isso em 2006, eu vejo que o bodyboard vai sempre sendo deixado em segundo plano. E eu não consigo entender por quê. Você consegue dizer o que aconteceu? Se a gente começar a falar sobre isso aqui, a gente vai falar só sobre isso nesse programa. Mas assim, a minha visão foi, a gente perdeu, vamos dizer, o timing de algumas coisas. A gente teve problemas também financeiros no Brasil, no sistema econômico brasileiro. Era Collor, então a gente passou por umas turbulências muito grandes, que a gente perdeu os patrocinadores de fora do bodyboard. Porque, na verdade, assim, se a gente colocar o Brasil junto com a Austrália na década de 90 estava preocupada com a febre que o bodyboard estava gerando na Austrália. Eles estavam loucos, falando em termos de mercado, né? Marcas poderosas australianas, colocando, inclusive, bodyboarders na equipe deles, porque eles não estavam vendo solução de colocar as crianças a praticar o surf. Eles não tinham essa... Eles não tinham eles não conseguiam deslumbrar pessoas novas vindo para o surf, que só tinha bodyboard crescendo. E o bodyboard estava crescendo muito na Austrália. E foi o que aconteceu no Brasil também. Só que o Brasil, a gente teve, vamos dizer, uma guerra que eu acho que não foi legal para o meu esporte, para o bodyboard, contra as marcas de surf. Porque no Brasil a gente não teve marca de surf apoiando os brasileiros. Verdade. Então eles queriam bloquear de qualquer maneira o surgimento de novas coisas do bodyboard, não só campeonatos, mas também atletas. E a gente perdeu todos os patrocínios que a gente teve naquela era de Jean Madruga, que você participou bem. Etafon, que é a empresa a gente tinha Bosch, que era eletrônico. A gente tinha Cachemir Bouquet. A gente tinha Tampax. A gente tinha dinheiro muito mais consistente do que do mercado. Bliss Competition. Aquele iogurte um Bliss. Mercado muito, um dinheiro muito mais pesado. Muito mais. Então, assim, na minha época de amador, né, naquela época a gente tinha muito essa divisão amador-profissional. Poxa, a minha época de amador, eu posso até botar aqui, cara, que eu ganhava mais dinheiro do que muitas pessoas que hoje em dia competem no circuito mundial de bodyboard. Com certeza. Então, assim, eu vivi uma época muito boa do bodyboard. Eu comprei meu primeiro carro com dinheiro do bodyboard, eu saí de casa por causa do meu dinheiro de bodyboard, eu viajava totalmente Isso como amador. Amador, aí depois eu já virei profissional. Porque eu participei de assim, na verdade, eu fugi meio que do Brasil, porque o Brasil ficou muito ruim, e eu parti para o circuito mundial, que começou em 94. Então eu comecei desde sempre essa batalha pelo circuito mundial também,
junto com o Xandinho, com o Kung por trás. O Xandinho era o nosso embaixador, assim. O Xandinho poderia não ser o melhor atleta brasileiro, mas ele era o cara que era mais exaltado, ele é o cara mais big rider de todos. Ele falava muito bem inglês, ele falava muito bem inglês, então ele conseguia reunir pessoas que eram pessoas interessantes e que comandavam o esporte a nível mundial. Então vamos dizer que ele deu o primeiro passo para a gente ter um circuito mundial. Tanto que em 93 eu viajei para o Havaí, com escala no Havaí, indo para a Austrália para o primeiro evento que ia ter do circuito mundial. E o Xandinho já estava lá, ele com aquela exaltação toda dele, o campeonato foi cancelado, porque ele viu que não teria condições da gente ter o primeiro evento da maneira que estava rolando ali, que era muito no começo de tudo. E isso a WSL estava, poxa, caminhando, né, Chantilly? Acho que nem existia praticamente. A SP. Assim, existiam os campeonatos da SP, mas eles estavam no perrengue, assim, era do Fabinho e Teco só por causa da Hang Loose apoiando eles. E era só, não tinha nenhum outro surfista. E o Pio Pereira junto com eles. Mas aí, infelizmente, o Xandinho morreu ali, resumindo rápido, assim, ele faleceu, o Xandinho. E, cara, meio que talvez eu e Guilherme assumíssemos esse posto, assim, o Guilherme dentro d'água, eu fora d'água, brigava muito com todo mundo. Tive discussões homéricas. Teve também aquela grande briga, né? E trazendo a história do bodyboard aqui para tona. Nacional, né? Aquela grande briga nacional, porque o esporte ele era organizado por pessoas que eram mais da equipe técnica, né? E os atletas, no momento do auge do esporte, começaram a reclamar achando que tinham que ganhar mais. Mas não, aquele negócio, a grama do vizinho é sempre melhor. E aí achavam que precisavam ganhar mais, que tinha gente ganhando dinheiro, que isso, que aquilo e tal. E aí tem uma grande explosão, uma implosão da organização que era muito boa, que era melhor que o surf e tal. Isso em 1990, 91. 91. E aí tem uma grande implosão. 90, 91. 90, 91 tem uma grande implosão do bodyboard por causa da política. Na verdade, virou nós contra eles. O famoso nós contra eles virou. Se montou uma chapa, né, Chantilly, de bodyboarders para vencer, assumir a confederação. Não era nem confederação, a Associação Brasileira de Bodyboard. E nisso tudo veio o Plano Collor também. Então, assim, foram 2 tiros no pé, na real. Porque quebra uma estrutura que estava funcionando e vem uma nova, sem experiência, achou que ia pegar dali para frente e os patrocinadores todos saíram. Por causa dessa crise financeira. Então, teve um problema geral, vamos dizer assim, de política e grana mesmo, entendeu? E, na verdade, eu fugi disso. Eu nunca fui muito político, totalmente... eu queria mais era viajar, competir essa época. E eu tive a oportunidade de ter um patrocinador que veio até mim através de uma marca brasileira, mas eu caí era uma empresa multinacional de embalagens, porque na verdade o material do bodyboard é o material de embalagens. Então era a Inducel, uma marca internacional, é uma marca suíça. E o cara que fazia o produto, que era a matéria-prima do bodyboard, que era usado na Gênesis, lá atrás, lá quando formou a equipe do Kung e tal, eles vieram e quiseram me patrocinar para competir no circuito mundial, que eles iam lançar uma prancha deles. Eles fizeram uma pesquisa de mercado e falaram, o Fábio é um cara que a gente quer. E o meu patrocinador era um patrocinador que foi lá para a Europa, para a França. Então, assim, eu vinha para o Brasil só para ver minha família. Eu estava mais viajando do que aqui no Brasil. Então, assim, esse cenário nacional eu via de longe e ficava com medo até de participar desse negócio, porque eu tinha já muito problema na minha cabeça, que era a questão de me dar bem nos campeonatos para seguir no circuito, fazer um bom resultado para o patrocínio e também ajudar a moldar o circuito mundial, que não foi uma tarefa muito fácil, entendeu? Porque antigamente a gente tinha um evento só que definia o campeão mundial, que era a Pipeline, e era dominado pelos havaianos, porque a gente não tinha juízes internacionais, então a gente saía das baterias achando que o resultado era um resultado e não era uma coisa muito duvidosa, e a gente conseguiu mudar isso tudo. E quando os havaianos, que especificamente o Mike Stewart, começou a perder para o Guilherme, ele se viu louco. Então ele era um cara que
Na verdade, ele queria o circuito, mas não queria, entendeu? Porque era muito difícil dos caras ganharem, entendeu? Teve momentos que ficou o Guilherme em primeiro e eu em segundo no ranking. A gente tinha, se eu não me engano, 5 brasileiros no top 16, nos 16 melhores. E eram brasileiros que... E a gente tinha uma infinidade de atletas no Brasil com potencial de estar ali também, mas não tinha dinheiro para viajar. Então, assim, a gente tinha o Daniel Rocha, o Jefferson Anucci, o Paulo Barcelos, todo mundo junto comigo e com o Guilherme, a gente meio que batalhando realmente para trazer cada vez mais pessoas para o circuito. E eu fiquei nessa até o ano de 2000, cara. Foi muito desgastante, assim. Inclusive, chegou uma hora que eu falei, cara, não quero mais isso. Eu preciso focar, voltar pro Brasil, criar uma família, quero ter filho. Tava já meio que de saco cheio de viajar muito, assim, né? Até é ruim falar isso hoje em dia, porque eu poderia alongar um pouco mais, mas foi um momento da minha vida. Cansa. Entendeu? Cansa. Inclusive, eu fiquei com síndrome do pânico, cara. De tanta viagem. E, Fábio, você comentou esse momento de você parar, enfim, porque você já estava cansado. É muito difícil para um atleta a decisão de parar. Eu te pergunto isso pelo Kelly Slater. É do tipo, ele teve todas as oportunidades do mundo de parar e parece que não consegue. É mais forte do que ele. Como é que foi para você essa decisão do... Olha, foi brabo, assim, para mim, mas eu acho que eu fui consciente naquele momento, porque como eu tinha vamos dizer, um conforto de viagens, eu tinha um patrocinador que me bancava tudo, entendeu? Então eu saía para o campeonato sabendo que eu não estava devendo a ninguém. Então tudo que eu fizesse no campeonato era para mim. Então foi brabo para mim eu ter perdido esse patrocínio. E isso era raro? Isso é porque era quase raro um luxo. De eu ter, era muito luxo, na verdade. E, na verdade, assim, era uma troca muito grande também, porque eu estava desenvolvendo um produto com eles. Então, eu estava colocando toda a experiência que eu já tinha ali adquirido, que era pouca, na verdade, se eu pensar até hoje, eu estou no esporte, né? Uhum. Hoje eu tenho muito mais, mas eu sempre tive essa coisa de desenhar coisas novas, de querer experimentar produtos novos, materiais novos. E aquele patrocínio me dava oportunidade disso, porque ele era um fabricante de espuma industrial. Então, eu poderia ter tudo na minha mão. Só que eu também tive um problema nesse negócio, nesse processo todo, porque a pessoa que ficou ao meu lado na França, ele não entendia nada do esporte. Então, às vezes, ele trazia um tipo de material para mim que eu sabia que não ia dar certo, e mesmo assim ele gastava muito dinheiro naquele processo ali. Então, isso foi me matando junto à empresa MOR, que era a empresa suíça. E a relação ficou meio desgastada, não minha, mas do processo todo. Que não está dando lucro, não está dando da resultado. Perna bodyboard para eles, entendeu? Porque os caras faziam, meu irmão, espuma para todo mundo, de embalagem, espuma para carro, peça de carro. Então, assim, é uma empresa muito grande, a empresa funciona até hoje. Mas eles meio que falaram, pô, o bodyboard é um produto tão pequeno para a gente está gastando tanto, a gente vai abandonar. Inclusive, assim, a minha quebra de contrato, eu não fui mal, não saí mal desse processo, eu saí bem, inclusive. Me deu até força de montar a minha própria marca no Brasil, eu fiquei com muita prancha na mão, então eu tive uma nova fase da minha vida. Então, para mim, não foi tão ruim assim, porque logo eu parei de competir, eu já me meti numa coisa de mercado, aquela coisa de realizar, produzir e vender. Então, aquilo ali para mim, cara, foi momentos terríveis assim no bodyboard. Foi, acho que, pior do que eu ter parado, porque eu tinha um sócio, o Elisandre, amigo meu até hoje, o Elisandre Varela, que é meu irmão até hoje, é o cara que eu tô até hoje trabalhando com ele. Muita gente não sabe, mas a gente faz muita coisa junto. E a gente passou perrengues assim, tipo de nego dever pra gente na época 10 mil, o outro dever 20 mil, e pessoas que a gente confiava muito, sabe? E o mercado brasileiro não é para amador. E aí a gente meio que quebrou. E na verdade eu falei, cara, chega disso. E aí você já estava com família, né? E nisso eu já estava com família. Eu tinha já recebido o Pedro, que o Pedro hoje tem 20 anos. O Pedro foi o meu primeiro filho e nasceu com síndrome de Down. Então, assim, cara, quando eu recebi o Pedro, eu falei, ferrou, minha vida acabou. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas isso foi uma união muito mais do que qualquer outra coisa. Abriu outras perspectivas na minha cabeça que eu nem imaginava.
E, na verdade, assim, eu fiquei meio de luto depois que eu recebi o Pedro, sabe? De luto não com a vida, mas com o bodyboard. Eu falei, cara, me dediquei tanto a esse esporte, pra quê? Eu recebi uma criança com deficiência, como é que eu vou resolver isso agora? Porque eu só viajava para lugar maravilhoso, só conhecia gente legal, só tinha amigos no mundo inteiro, e eu recebo uma criança com deficiência. Eu não entendi aquilo. Eu falei, cara, pra quê? Por que comigo? Sabe? Mas ao mesmo tempo, eu vi a mãe do Pedro, tipo, perdida também. Mas a gente criou uma união tão grande naquele negócio ali, né, naquela situação, com o Pedro, inclusive, que a gente falou, cara, a gente recebeu ele vai ser pra vida. A gente vai botar esse moleque pra ser o melhor possível dele. E a gente nunca deu mole pra ele. E a gente nunca deu mole pra gente também. A gente começou a ser aquele esponjinha, sabe? Absorver tudo de bom, tudo de ruim, a gente botava pro lado. A literatura era uma bosta naquela época. Não tinha nada sobre inclusão. A minha primeira visão daquilo ali era a menina que nadava comigo na Academia da Praia, que eu tinha patrocínio da Academia da Praia, então eu fazia o treino ali da galera do triatlon, era um treino difícil pra caramba, e tinha uma menina que nadava sempre com a gente durante o nosso treino, que tinha síndrome de Down. Então aquilo ali pra mim foi o que me falou, cara, se ela pode nadar, o meu filho vai pra água também. Mas eu meio que parei com o bodyboard. Eu não treinava mais, não pegava mais onda. Aí chegou em 2000 e aí tu foi fazer o quê? Foi trabalhar aqui? Eu fiquei ainda, eu tava com o meu business ainda com o bodyboard. Tava com uma loja, eu ainda tava nesse processo de vende paga. O Alessandro foi um cara que me botou muito pra cima nesse processo todo também, desse negócio da venda e tal, e do business mesmo, né? E engraçado que em 2003, acho que foi 2003, no final do ano, o Pedro estava muito pequeno, eu ganhei um campeonato master em São Conrado, num lugar que eu amo pegar onda. E aquilo me motivou de falar, cara, que legal, eu ganhei o campeonato master com os caras bem sinistros na época ali, que era todo mundo era um master de 30 anos na época, né? Não era nem master mesmo. Mas eu fiquei um pouco afastado, eu fui um pouco pro triatlon, aí fiz triatlon. É verdade. E aí em 2006, quando eu fiz o meu primeiro... Foi 2006? Não, foi 2007 que eu fiz o Xterra. Uhum. Porque como eu era do mar, eu queria nadar na terra, e eu adorava mountain bike. Antes do bodyboard eu andava de mountain bike. E aí eu falei, vou fazer o Xterra. E aí foi engraçado que eu acho que até na época, eu não sei se era o Ru já. O Ru cobriu todos os Xterras durante muito tempo. E aí a galera cobrindo, e a galera que cobriu o bodyboard tava lá, eu falei, caraca, e maior galera fazendo o triatlon. Fábio Aquino, você do bodyboard fazendo triatlon, não sei o quê. Aí aquilo me deu uma motivada de, cara, não posso ficar longe do bodyboard. Mas eu me meti no outro negócio de vendas, numa empresa americana. Cara, eu me vi, teve um ano que eu acho que eu peguei duas ou 3 vezes onda. Só tava faltando eu começar a fumar cigarro. Sabe? Aquele estilo bem workaholic, assim. Aí eu falei, cara, não dá. Aí eu abandonei essa parada. Eu falei, a gente voltou pro Havaí, na real. Eu voltei com a família no Havaí. Eu tava sem ir ao Havaí desde 2002 e eu voltei pro Havaí em 2010. Eu fiquei quase 8 anos. Aí já tinha o segundo filho. Já tinha a Ana Júlia. A segunda. A segunda filha. E a Ana Júlia nasceu sem nenhuma deficiência, mas o processo de nascimento da Ana Júlia é uma outra história. Foi muito pior do que o do Pedro. Muito pior. Porque a gente estava tenso. O Pedro tinha 1 ano... Não, o Pedro tinha... Pedro acho que tinha 8 meses quando a mãe ficou grávida novamente. Caramba. Então, Nossa. assim, foi um seguido do outro. Então, não deu nem tempo para ver o Pedro andar, a mãe já estava grávida de novo. E aí, quando a Ana Júlia... O processo da Ana Júlia foi muito sinistro porque a gente estava com medo de tudo, entendeu? Então, até ela sair da barriga foi bem sinistro, assim. Mas ela nasceu sem nenhuma deficiência e nasceu para provocar a gente mesmo. Porque o Pedro era aquele mamava, dormia, ela mamava e não dormia, ela não mamava tudo. Então, se eu te botar na balança qual foi o mais fácil, acho que o processo do Pedro de recém-nascido foi muito mais fácil. Mas aí quando a gente voltou pro Havaí, cara, em 2010, já tinha passado muitos anos, né, do bodyboard a nível até de circuito mundial, o bodyboard tinha caído muito no Brasil, mas aí eu falei, cara, eu vou pegar essa oportunidade que eu conheço muito esse esporte e vou voltar. E voltei. Para a competição? Não, voltei para o esporte. Aí que estava, acho que a grande sacada que eu fiz, sabe?
E essa coisa das conexões da vida me colocou de frente para um projeto inovador no off, que foi levar o bodyboard para o off. O Zatar sempre foi um cara que me tratou muito bem desde o Sport TV. E quando a gente levou o primeiro projeto para ele, ele falou, cara, vamos fazer. E aí eu chamei o Paulo Barcelos para filmar esse projeto junto com a gente. Perguntei para o Paulo se ele estaria a fim de abraçar essa ideia. O Paulo já estava com outros projetos no off que não estavam andando, que não estavam on ainda, né? Que não estava assinado. Ele falou, cara, vamos, tô contigo, eu filmo o projeto, eu acabei de comprar uma câmera, tô filmando agora, já não tô fazendo só foto. E aí a gente juntou, tipo, forças e a gente fez o primeiro Prancha Pé de Pato no canal off, que aí me deu aquela injeção, tipo, cara, eu tenho que continuar nesse negócio, esse negócio é muito maneiro. Eu revi alguns amigos meus na Austrália, no Tahiti, no Chile, e aí fizemos 2 temporadas de Prancha Pé de Pato, eu fiz bodyboard extremo no off, eu fiz um monte de projeto no off. Surfei na Islândia por causa do off, uma coisa assim inédita para muitos bodyboards. Eu surfei em Iceland, né? Na Islândia, acho que nós fomos os primeiros bodyboards a surfar. Caramba. Eu e o Ben Player, que foi um amigo meu quase de infância, que é tricampeão mundial. Uhum. Cara, gente boa pra caramba, a gente procurou onda na Islândia pelo Google Maps, então assim... O Ben é aquele australiano? O Ben é australiano, ali de Sydney. E... Conheci isso. Que tá competindo até hoje. Ele compete, mas não compete. Agora tá com 2 crianças, então tá em outra fase da vida dele também. Tem a melhor bodyboard shop do mundo, manda prancha para tudo quanto é lugar. Tá envolvidaço em projetos também de shapes. Ser comerciante na Austrália é bem mais fácil do que ser comerciante no Brasil, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Você abrir uma empresa na Austrália e fazer um comércio ali na Austrália, até pela proximidade onde estão os melhores materiais agora do bodyboard, que é ali na área da Ásia, né? Então a importação é muito melhor e tal, e inclusive a fábrica que ele trabalha está na Indonésia. Então para ele é bem mais fácil. Eu, particularmente, não me meto no business do bodyboard de compra e venda. Mas... No Brasil não dá para vender nem eu tô no bodyboard, né? 100% hoje em dia. Você tem uma prancha? Eu tenho uma prancha com meu nome, eu tenho uma parceria muito grande com a Gênesis Bodyboard, que é uma marca brasileira de muito tempo. Na verdade, quando tentei trazer a marca do Ben Siverson, que é meu amigo havaiano, que já foi campeão mundial também, um dos caras que mais entende de desenhos para prancha de bodyboard, foi a Gênesis que me apoiou e a gente veio fazer as pranchas do Ben aqui em São Paulo. E tem uma prancha com eles, tem um pé de pato também com a Kapalô, um modelo meu, que é uma parceria muito boa também que eu tenho com eles. Tem coisa nova vindo aí também na Kapalô, que eu não posso falar nada agora, mas uma coisa bem inovadora também em termos de pé de pato. E eu tenho um monte de coisa, que se eu quiser falar aqui, se eu posso falar tudo. Lógico. Então, o meu maior projeto, assim, que... É a Surfland hoje. É a Surfland. O meu maior projeto são as piscinas. Mas você está em outra piscina, você está na piscina agora. Qual é? Vamos lá. Então, a minha história com a piscina vem desde a época do Circuito Mundial. Porque a gente surfou aquela piscina do Ocean Dome, lá no Japão. Eu tenho uma relação muito grande com o Japão também. Eu fui Você foi patrocinado lá também? Não tinha patrocinador tinha japonês? Patrocinador japonês. Eu fui vice-campeão mundial no Japão. O microfone aqui sempre cai. É normal. Beleza, tô normal. Tentando melhorar ele aqui. Aquele rodar isso aí. Vou apertar aqui. Acho que é esse? Acho que é. É esse mesmo. Pronto, então agora apertou. Eu fui vice-campeão mundial no Japão. Eu adoro comida japonesa desde moleque, na década de 90. Era aquela coisa, né? Tipo, quando ninguém comia. Ninguém comia, como eu falei. Né? 90 de Olímpio Chantilly, eu falei, imagina ele comendo comida japonesa. E na verdade eu fui sortudo, cara, porque quando eu fui pro Japão era o ISA Games, era o começo daquele processo ali das Olimpíadas, né, na verdade. Então eu vi, em 94 acho que foi a segunda vez que o pessoal de todas as equipes levou areia da praia do país. Então a gente teve toda aquela cerimônia. Meus técnicos eram o Marcos Conde e o falecido, esqueci Roberto o nome Valério? dele. Roberto Valério não, o Caio. O Caio lá do Leblon. Então assim, eu tinha 2 técnicos feras. E assim, eu treinava com o Vitor Ribas, Joca Júnior, Emerson Marinho. A equipe do Brasil era a melhor equipe que, assim,
eu ficava vendo a Andréa Lopes, eu ficava vendo aquela galera, eu falei, caraca, meu, Brigitte. Então, assim, e era uma galera muito maneira. E eles me abraçaram, assim, eu era o único bodyboarder na equipe. A gente tinha o Peixe também do Kneeboard. Então, assim, era uma galera que era muito experiente. E o Marcos Conde era aquele cara enérgico com a gente, entendeu? Então o Marcos me ensinou muita coisa. Eu já sabia muita coisa de competição, eu já tinha sido campeão brasileiro para poder estar ali. Já tinha sido campeão carioca também, mas estar com aquele pessoal ali me deu uma motivação muito grande para realmente continuar aquela carreira. Porque até então eu ganhava uma grana, que hoje em dia era muito boa, mas eu queria mais, eu queria viajar mais. E naquele campeonato foi muito legal, porque também estava o Kelly Slater na equipe americana. Tava Pat O'Connell, todos esses caras que hoje em dia, todos pararam e o Kelly tá até hoje aí, estavam com a gente no campeonato. E a gente ganhou de todo mundo, assim, né? A equipe, se eu não me engano, acho que foi vice-campeão mundial, ou campeã, não sei. A gente se deu muito bem. E eu fui vice numa bateria única, porque na verdade a gente teve 3 etapas, eu ganhei o ranking, eu fui para a grande final como primeiro colocado, é que nem o WSL Finals hoje em dia. Super final. Antigamente era assim. Eles faziam 3 etapas no Japão. A última etapa foi em Nijima, que foi a ilha de Nijima, que é linda, espetacular aquele lugar. E a onda era propícia para o bodyboard. Eu ganhei 2 etapas e fiquei uma em segundo. E no dia da grande final, o mar estava mó marola. O cara que ficou de drop knee ganhou, que era o havaiano, e eu fiquei em segundo. Então aí eu fui vice-campeão mundial. Mas você competiu com cara de drop knee? Sim, na época não tinha divisão. Tudo misturado? Era tudo misturado. Na época, o drop knee era uma manobra do bodyboard. Não era um estilo, era uma manobra. Nossa. Então era difícil de competir contra o drop knee, entendeu? Kainoa Magui, o primeiro cara que botava pra dentro. O que ganhou foi o Jack Butter, um havaiano lá de Oahu também. Ele pega muito bem. Depois a gente foi competir no circuito mundial juntos também. Ele também competiu. Mas é isso, cara. A minha história é uma história bem longa e bem. Mas vamos voltar para as piscinas. Aí você conheceu as piscinas lá. A gente teve algumas etapas de piscina de onda. Inclusive no Texas também, naquela piscina estática. Mas no Japão a gente tinha onda mesmo, de verdade. E a Ocean Dome era uma piscina boa para o bodyboard. Tanto que o Guilherme ganhou esse evento lá. Eu fiquei em terceiro, eu perdi para o Guilherme na semifinal. E aquilo ali foi apaixonante, assim, porque era uma piscina de onda no meio de um parque de água, que era um dome, ele abria o dome quando estava sol, então o sol ficava dentro da piscina, e quando estava chovendo ou qualquer coisa parecida, eles fechavam e ligavam o ar-condicionado. Na época era verão, estava um calor do cão. Então eles fechavam e ficava tudo um clima alucinante. Cara, isso em 97. Nossa. Você imagina, era uma loucura você ver aquilo ali. E agora, há pouco tempo, cara, pós-pandemia, durante a pandemia, veio o surgimento dessas piscinas, né, o Wave Garden da vida, um monte de tecnologia aí nova surgindo. E a Wave Garden montou a primeira piscina dela ali no meio de São Paulo, que é na Praia da Grama, que é dentro do condomínio da Fazenda da Grama. E nesse meio tempo todo que a gente pulou um monte de coisa que eu tô fazendo, eu levo grupos para viajar também. E faço viagens particulares também. E eu montei um grupo para Mentawai. E nesse grupo tinha um cara, um bodyboarder carioca do Leblon, mais novo do que eu, que já estava com terreno na Praia da Grama. E ele falou, Fábio, antes da viagem eu quero que você venha surfar aqui na Praia da Grama. E eu já louco com o negócio do surgimento da Wave Garden em São Paulo. Eu falei, porra, Felipe, a hora que você me chamar eu tô dentro. Aí a piscina, acho que abriu em julho de 2021. Acho que foi isso, eu não tô errado. Em setembro eu tava lá, surfando com o Felipe. O Felipe me convidou para surfar na piscina. Eu quase morri, fiquei um dia inteiro naquela piscina, desde 8 da manhã até as 4 da tarde. Mas a diferença da piscina do Japão para essa foi absurda. Enorme. Né? Porque enorme. É outro assunto. Totalmente diferente, mas me lembrou muito a piscina. Sério? Te lembrou? Me lembrou porque a Wave Garden você dropa a onda colado na parede, e essa do Japão também era assim, mas a proporção era muito maior. Do Japão eu consegui fazer 3 manobras na onda, já ninguém achava uma loucura. Na Wave Garden a gente consegue fazer 6, 7 e tem um tubo verdadeiro e a onda é muito boa pro bodyboard. E aquilo ali foi, cara, paixão à primeira vista e já estava tendo, né, essa coisa da surfland, só surfista no negócio.
E eu falei, cara, eu tenho que me envolver na Surfland. Eu já estava namorando a Surfland, já estava namorando o André, que é um dos donos, já estava namorando o Duda Tedesco, que foi meu parceiro de ciclone, e o Duda super envolvido lá, um dos sócios da Surfland. Não, eu tenho que te botar lá, Fábio, eu tenho que te botar, eu adoro o teu trabalho e tal. E tem uma coisa muito engraçada na vida, que são as conexões. O Duda, a avó dele, foi a que criou a APAI de Búzios. É verdade. E o Duda nunca teve nenhum deficiente na família dele. Então, assim, são coisas que acontecem na vida. O Duda talvez tenha me observado mais por causa do Pedro ou não, mas conectou a gente novamente depois de anos da gente ter saído da Ciclone. E o Duda falou, cara, a gente tem que fazer você virar embaixador do Bodyboard na Surfland, tem que acontecer, tem que acontecer. Quando eu saí da Surfland, cara, a primeira coisa que eu fiz, eu mandei um vídeo pro Duda que eu filmei de GoPro, um tubaço meu. Falei, Duda, experimentei a piscina, meu irmão, agora você tem que me colocar dentro da Surfland. O cara mandou... Quando você saiu da Praia da Grama. Quando eu saí da Praia da Grama. Saí da Praia da Grama, de noite eu mandei pra ele no WhatsApp. O Duda já mandou pro André, o André já me respondeu. Eu falei, meu irmão, tu tá dentro. Foi assim que aconteceu. E, cara, graças ao Felipe Delacqua que me colocou nessa jogada. Hoje mesmo eu falei com ele aí, porque eu assinei um contrato semana passada, tô dando aqui de antemão para vocês. Eu vou criar uma escolinha de bodyboard dentro da Surfland com o meu nome, com toda a minha com toda a minha técnica que eu venho apurando já de anos, desde o nascimento do Pedro, que é essa frase que eu sempre levo, que o bodyboard é o esporte mais inclusivo que tem para qualquer pessoa deslizar numa onda, qualquer uma. É verdade. Eu consigo botar qualquer pessoa deslizando numa onda. E na Wave Garden, que é um ambiente muito controlado, cara, eu tô com a faca e o queijo na mão, entendeu? Mas você dá aula hoje lá na Praia da Grama. Graças à galera lá da Grama, então, eles me aceitaram. Já tá preparando o teu projeto. Aí você vai continuar nas duas ou vai ficar numa só? Então, eu fiz uma universidade, Chantilly, na Praia da Grama. Eu sou muito agradecido a todos os moradores ali de abrirem esse espaço para mim. É o CT Surf, que é uma escola de surf lá do Riviera, lá de São Paulo. Os caras são super profissionais. O Thiago Ferrão, o Paulinho, cara, os caras são muito bons. Trabalham com uma excelência tremenda. Os professores todos, cara, são muito bacanas. Aprendi muito com eles também. Foi uma troca muito legal. Né? Muito, muito. E é um trabalho lindo de ver, entendeu? E como o meu negócio é uma coisa muito personal, porque eu dou aula desde 2015, 14, vamos dizer. 14 foi o meu primeiro aluno. Eu sempre faço aulas personalizadas. No máximo eu coloco pessoas com o mesmo nível juntas, ou amigos, até para um puxar o outro. E eu preservo muito a segurança no mar, que o mar não é fácil. O mar tem que ser bem estudado para pessoas que não entendem. Então, eu gosto sempre... Né? E eu tenho alunos de todos os níveis. Pode ser traumática, né? E a pessoa pode ser traumática. Por isso que eu acho que o bodyboard é tudo de bom, cara. Porque não é que eu tô levantando a bandeira do meu esporte e o cara vai virar bodyboard pro resto da vida, não. Mas para pessoa que nunca aprendeu, nunca teve a sensação, ele pode começar com bodyboard e dali ele vai pro surf, ele vai pro sup, ele vai pro kite, ele vai para qualquer coisa. Mas o entendimento do mar... com o bodyboard, com a prancha, com o pé de pato, o strap, te dá muita segurança, sabe, Bianca? E eu acredito muito nesse processo. É um processo de evolução. E tanto que, se você Mas você pode ficar, né, Fábio? Porque falar do bodyboard como um estágio me aflige um pouco no sentido de que, como muitas pessoas veem o bodyboard... Me passa um pouco essa sensação. Isso que você falou me chamou a atenção nesse sentido, de que todo mundo fala... Eu já ouvi essas palhaçadas que as pessoas falam no sentido, tá, e quando você vai ficar em pé? Eu não sou bodyboarder, mas olha, a pessoa não vai ficar em pé, ela não quer ficar em pé, ela quer ficar deitada. Sim, concordo com você, mas isso não me aflige, não. Isso eu sabe o que eu faço? Eu choro de rir, cara. Porque um cara que fala isso, ele nunca vai pegar um tubão em pipeline. Porque ele já tá limitado, entendeu? Você não vê o Kelly Slater falando isso. Você não vê os maiores caras que pegam onda grande falando isso. Todos respeitam, porque todos sabem que de uma maneira ou outra ele tem que saber pegar onda de peito, cara. Porque se ele perde a prancha, ele tem que sair do mar. Se o cara não sabe sair do mar sozinho, sem nada, ele não é um grande surfista. E nenhum grande surfista vai falar mal de um outro cara que usa o mar, entendeu? Porque todos se ajudam. Exatamente. Então, assim, não me interessa se eu vou dar aula para 100 e 90 vão virar surfistas, se 10 ficarem no bodyboard até o bodyboard extremo, pô, eu tô feliz pra caramba.
entendeu? E eu não vejo o bodyboard... Isso... Eu tive que evoluir muito, tá? Para pensar dessa maneira, até porque o meu esporte está precisando de pessoas novas. Então o bodyboard é muito bom para trazer as crianças, cara, que estão na tela do computador, que estão no telefone. A pandemia mostrou isso. A explosão que eu tive de pessoas me pedindo ajuda para os filhos, para levar os filhos para pegar onda. E eu tô num mercado, cara, que é um mercado de classe A, de classe... Não que eu não atenda a classe C, D, eu atendo, tá? Eu tenho alunos que vêm do Meyer, de ônibus, de metrô, para ter aula comigo. Mas a gente precisa de pessoas da classe AA para levantar esse esporte. E sem pessoas novas, a gente não vai conseguir levantar. A gente precisa do mercado fora do esporte. Tanto que o surf hoje em dia está assim, não é por causa do mercado do surf. Todo mundo sabe a batalha que são dessas grandes empresas de surfwear para se manter vivas. Porque se não tivesse bons investidores, eles não estavam vivos até hoje. A Quicksilver mesmo. Só olhar os patrocinadores do Gabriel Medina, né? Com certeza. O Gabriel tem o bico da prancha dele lá de Hip Cool, mas não é só a Hip Cool que banca tudo dele, entendeu? Então, assim... Mas eu concordo com o que você está falando, porque existe muito isso. Até eu senti isso dentro da Praia da Grama. Quando você falou nesse sentido de como se o bodyboard fosse... Um estágio. Um estágio. E isso sempre me incomodou muito. Eu falei, gente, não entendo. E quando você falou, porque vai pro SUP, vai pro kite, eu falei, não, calma aí. Fábio falar isso, não. Ele pode ficar. Não, mas eu fui aprendendo, sabe, Bianca? E a vida tem que ser assim, cara. Eu acho assim, na minha opinião, tá? Podem me massacrar, mas eu acho que a Confederação Brasileira de Surf tinha que tomar conta do bodyboard. Por quê? Porque se você pega um deficiente para pegar uma onda, você concorda que com o bodyboard vai ser muito mais fácil para ele descer uma onda? É um estágio do surf. O longboard é surf. O bodyboard é surf. O cara que está de stand-up paddle é surf também. E a gente só vai entrar na Olimpíada através do surf. É igual atletismo. O cara corre 100 metros, o outro corre de barreira, o outro vai fazer um pulo de salto, de vara. Verdade. É tudo atletismo, a modalidade, gente. Exatamente. Essa é a minha opinião, tá? Tem muita gente que não gosta que eu fale isso, mas eu não devo nada a ninguém. Eu posso falar o que eu acho. E o Teco, que é o presidente da Confederação Brasileira, pensa que nem eu. A gente já teve conversas juntos. E o Teco pensa assim também, porque o bodyboard ele pode trazer mais gente pro surf. É verdade. E o bodyboard consome a mesma coisa que o surf. É uma bermuda, é um chinelo, é uma camisa, é um estilo de vida, cara. O meu estilo de vida é igual ao do surfista, é igual ao do kitesurfista. Eu sou um surfista, eu surfo também em pé. Mas eu gosto de tirar tubo, oco, com manobra aérea, com onda mais curta, mas eu também gosto. Que o surf, se a gente pensar bem aqui, o bodyboard... Ele, nos anos 90, ele era o bodyboard dos aéreos, dos tubos, dos rolos, de coisas que o surfista não conseguia fazer. E com a evolução do surf, hoje são as manobras que contam ponto dentro do surf. É isso. O cara dá um aéreo 360, a gente já vê isso desde 1990. É isso. E a gente vê no surf desde 2010, sei lá, 2000 e pouco. É isso. 20 anos depois que um surfista conseguiu fazer isso. Um dia a gente tem as manobras ARS, que é um backflip com 360, que a gente já vê o Gabriel Medina fazendo. Então é uma evolução normal. E que que começou no bodyboard. Começou no bodyboard. Então, exatamente. assim, eu entendo o que você fala, Bianca, assim, e tem muita gente que pensa assim. E tem muita gente que quer brigar com isso, não, o bodyboard tem que ter o seu espaço diferente do surf. Eu até concordo com você. Não tem como. Até porque é o seguinte, como o bodyboard era muito evoluído na estrutura, na infra, né, na organização. E ele perdeu essa parte, perdeu muito. Hoje, para você ver o estágio que o surf está, e naquela época o surf estava frágil e o surf ficou gigantesco hoje, o bodyboard vai demorar 20 anos para chegar no mesmo estágio do surf, 20 a 30 anos para chegar na área de organização. 20, sei lá, 15, 10. Vai ser muito tempo. Eu acho que é melhor aproveitar. Eu vou te interromper. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, aproveitar o estágio que o surf está na organização para ser incluído como esporte olímpico para poder evoluir realmente. Eu não vejo na organização, em termos do circuito mundial hoje em dia, a gente está tendo uma organização muito boa. Sim, mas não comparado do bodyboard. Com o WSL. A gente não tem dinheiro. Sim, mas o que eu estou falando é o seguinte, dinheiro. Uma vez eu conversei com o Marcelo Pedro, e aí ele me falou, eu falei, vamos fazer o seguinte, Marcelo, vamos pensar aqui de uma maneira de um cabeça de um diretor de marketing da empresa qualquer. Quantos seguidores tem o Gabriel Medina? Vamos pegar aqui agora.
30 milhões, sei lá, quantos, 20 milhões, 10 milhões. Quantos seguidores tem um campeão mundial de bodyboard hoje? Não chega aos pés, cara. Mas assim, 30 o mil Medina pessoas. você não pode nem mensurar, porque o cara mas é tudo sinistro. bem, mas vamos lá, vamos pegar o Guilherme Tâmega da nossa época, quem é o cara hoje. Eu tô dizendo o seguinte, o momento atual de um e de outro esporte, não dá para comparar. Não, isso não que eu tô dá. querendo falar. Mas dinheiro muda tudo, né, Chantilly? Mas aí vai ter que entrar dinheiro e tempo. O que eu tô dizendo é que talvez o bodyboard vai demorar um tempo, que se você, como você falou, você mesmo que puxou esse assunto, do bodyboard ser uma parte do surf, da Confederação Brasileira de Surf, eu acho que é uma das coisas mais inteligentes que eu vi. Porque eu acho que é um jeito, é uma maneira do bodyboard voltar a ser o bodyboard que era antigamente. Sim. E não precisa ser independente, pode estar junto. Pode estar junto, cara. E não porque música, a gente pode trazer coisas melhores. Eu vou dar um exemplo a você, cara, disso que você está falando de vir junto. A gente tem um campeonato no Chile, em Antofagasta. A gente tem o Major Sponsor, é uma empresa australiana de mineração, cara. O campeonato é um campeonato de 10 dias. Tem mais de 200 atletas inscritos, várias categorias. E é um projeto lindo, cara, que eles tiram muita gente da favela, porque Antofagasta tem muita gente pobre, para ir para o mar, tirar do crime. E então o bodyboard está servindo de uma coisa muito legal, tá? E não só social, e mostrando para essa molecada que ele tem como virar um bodyboarder profissional e ganhar lá o checão de $7 mil, que não é nada comparado com o surf, que é 100 mil, mas, cara, é uma grana, 7 mil para um cara que tá ali no meio do crime, entendeu? E é um campeonato magnífico, cara, com uma empresa gigante apoiando um esporte barato. É barato para a mineradora, entendeu? E aquela galera de Antofagasta que se juntou, os melhores organizadores dos eventos a nível internacional se juntaram e criaram a IBC. Eu estou falando isso com propriedade que eles me chamaram, é o segundo ano, esse ano de 2023, que eu fiz 4 etapas deles como no webcast deles. Então, assim, eu conheci muita gente ali que está organizando isso. E os caras são bem inteligentes quanto a isso. E eles pensam muito como eu penso, entendeu? Que não dá para fugir do surf. Eles estão tendo a estrutura dele, mas para entrar na Olimpíada, cara, a gente vai ter que usar o surf. Porque não tem essa coisa. A gente não vai conseguir tornar o esporte olímpico. É pela ISA. É pela ISA. A ISA não tem o mesmo olhar que tem com surf e com bodyboard, então. A ISA gosta do bodyboard, só que lá atrás, como o Chantilly falou, a próprio circuito mundial também teve uma ingresia com a ISA, entendeu? Então, essa coisa política que meio que foi deteriorando o bodyboard a nível nacional e a nível internacional também. Vou dar um exemplo para você da música. Antigamente, quando você tinha uma banda, você fazia um sucesso e você fazia o sucesso daquela banda. Hoje em dia, os sucessos são juntar uma banda, um artista com outro. E são os grandes sucessos. Porque as pessoas entenderam que é muito melhor e muito mais rápido e muito mais fácil você ter um produto, uma música, que a gente chama, com 2 públicos diferentes que vão catapultar aquela música em streaming, porque você não está falando com um público só. Então o Paralamas é como se o Paralamas, a banda pequena Paralamas de Sucesso, se juntasse com a banda pequena Skank, e se juntasse naquele momento que eles não tinham seguidores, mas os 50 mil seguidores de um e 50 mil seguidores do outro, juntos numa música, dariam 100 mil, ou 200, ou 300, ou 500 mil. E a mesma coisa, e os gigantes também fazem isso hoje. E quando eu vejo, e quando você falou isso, foi a primeira vez que eu vi, que o bodyboard tem que se juntar com o surf, que era uma ideia que eu nem tinha na minha cabeça, mas realmente eu vejo que é o caminho. O bodyboard tem que parar de competir com o surf. Não e tem que pensar o seguinte, a gente está dentro d'água. Vamos fazer junto. Exato. É isso, tem que estar junto. Tem que dar a mão e parar que um é isso, o outro é aquilo. A gente não precisa ter campeonatos juntos, mas a gente pode ter uma organização junto, a gente pode ser amigos, nós dividimos todo o mercado. Não tem aquela história do... Porque o cara é skatista, né? O cara é mais street, né? O cara é mais da rua. O surf não, cara, é dentro d'água, é o oceano. Se o oceano estiver poluído, os dois estão ferrados. Se você tem vento, tem onda ruim, não dá. Se alguém fizer um quebra-mar, os dois não vão pegar onda. Exato. Né? Como a gente já entrevistou aqui até outra camisa deles da prainha, se botar um hotel lá, um gigantesco, vai acabar com a onda de todo mundo. Do bodyboard, do surfista. Vai acabar com tudo. Do body surfer, de todo mundo. E isso dentro do cenário do bodyboarder, como é visto e como é visto entre os surfistas, essa sua ideia? Olha, eu não sei. Não sei te responder isso. Mas, assim, quando eu falo essas coisas... Você falou que o Teco curtiu. Mas você falou que pro Teco é uma ideia que ele viu sentido.
Pro Teco, ele viu que tem sentido. Eu conversei isso com o Ricardo Bocão também, que é um cara muito bem, né, bem de cabeça, né, visionário, e ele vê isso como uma boa opção também. Nunca tiveram nenhum. E na verdade é aquilo que eu te falei, é quanto mais gente no mercado... Então, mas a minha dúvida é se esse preconceito não vem dos próprios bodyboarders. Talvez. Veio muito no começo dos anos 2000. Muito. A gente não... o pessoal tinha aquela coisa, não compra marcas de surf porque eles não apoiam o bodyboard. Entendeu? Eles meio que se uniram para fazer esse movimento, e eu não vi nenhuma... não ganhou nada. Não vi nenhum benefício com isso. Pelo contrário. A marca de surfwear quebrou por causa disso. Jamais vai quebrar. Porque tem muita gente na praia e a mãe da criança que está indo lá no shopping, que ela pega onda de bodyboard, você acha que ela vai saber que ela não pode comprar certa marca para não apoiar? E cadê a outra marca que ela não vai comprar? Qual que ela vai comprar que não existe? Tem. Qual a marca do bodyboard? Entendeu? Porque os donos das lojas são surfistas e não vão comprar marca de bodyboard. Aí fica aquela coisa, sabe? Aquela roda que você não vai a lugar nenhum. Vai ficar brigando com você mesmo, entendeu? E aí fica difícil, né? E hoje em dia você não tem também uma marca, vamos dizer, de prancha de bodyboard, uma só que chega e fala... Vou acabar com essa palhaçada toda e eu que vou bancar isso tudo. Porque estão várias marcas de bodyboard pequenas. O bodyboard tem um problema sério também, que é um brinquedo. A gente perdeu esse feeling. Então é esse feeling que eu quero trazer. É o feeling da brincadeira, da tua filha, do teu filho chegar e falar... Pô, pai, eu quero deslizar naquela prancha colorida ali que é mais barato, é mais alegre, é bonito. É engraçado. E isso, eu tenho... Cara, essa entrevista aqui é uma viagem, né? Porque o Fábio, a gente é amigo... há muitos anos, né? E a gente viveu essas histórias todas juntos. E eu participei do outro lado, né? Eu era da organização, da administração, como juiz, como diretor de marketing, diretor de promoções, primeiro diretor de promoções da Associação Brasileira de Bodyboard, da Associação Carioca. E quando eu ia para as reuniões, eu fazia reunião com 20 e poucos anos com o diretor de marketing da Que Bom. Fazia Nestlé, Djan Madruga, que é um nadador, um cara que é um cara de marketing gigantesco e tal. E aí, todos eles... Você está falando aqui, tá vindo da minha cabeça a história, o filme. Todos eles falavam isso, da alegria do bodyboard e da popularização como uma marca como a Que Bom, como uma marca como... Era Cachemir Bouquet, que era um desodorante, até classe C e tal. E como a Etafon, que era uma empresa de material de poliuretano, de prancha. Como esses caras vislumbravam a popularização do esporte surf, que o surf não conseguia chegar. Por quê? Porque o surf ele machucava. O surf tinha ponta, ele não tinha prancha softboard, né, na época. Tanto que isso é uma evolução que veio do bodyboard. Sim. Que os caras criaram uma prancha de surf para não machucar. Sim. E aí eles vislumbravam e eles apostavam altíssimo. Porque o bodyboard é democrático. Eu vou estar com a família toda na praia. Então vai estar o pai, porque o surf era para o cara mais velho, para o cara de 15, 16 anos, o garotão, adolescente e tal. E o bodyboard era para o garoto de 8 anos, 10 anos, 6 anos, 4 anos, que o pai não ia ter medo de empurrar ele numa ondinha. Exato. E isso, ele levava a marca para a família. Então o cara queria estar ali botando a marca de desodorante, de aquele também um absorvente que era... Tampax. Absorvente feminino, que patrocinava o bodyboard. Bosch, rádio de carro. Então os caras entravam como? Eu quero entrar na família. Como eu entro na família? Pelo bodyboard. É isso. E esse era o ponto. E eu vou além, Chantilly. Você pode levar tua avó para dentro d'água. Exatamente. Você pode levar teu pai. Você pode levar qualquer pessoa. Então é realmente democrático. Então, se é um estágio ou não, Bianca, pode até ser. Mas tem que ser alegre, tem que ser com diversão, tem que ser com segurança. Juntar a família. E o bodyboard é tudo isso. Você pode transportar ele muito bem. É um esporte barato, se você for comparar com uma prancha de surf. Então, assim, é lógico que tudo isso tem o extremo todo. Tem a prancha cara, tem o material caro, o material top. Tem a viagem pro Havaí, mas você tem tudo. Mas você tem aquela coisa de início, de... Olha, as transformações que eu vi nos meus alunos, cara, tem alguns exemplos assim que eu posso te dar. Um exemplo muito maneiro que o Bernardo vai ver esse programa, eu vou botar o link para ele, que é um garoto que chegou até mim, um garoto não sabia nem o que era uma onda.
Ele já foi uma vez para Bali comigo e duas vezes uma vez para Indonésia comigo para Bali e duas vezes para o Havaí. O garoto tá indo morar fora agora. Eu mudei a vida desse garoto. Eu falo isso, ele sabe disso. A perspectiva dele, a mãe dele me ligou depois de um mês tendo aula comigo e falou: o que você fez com meu filho? Eu fiquei até assustado. Eu falei: caramba, o que aconteceu? Não, meu filho tá diferente, meu filho fala melhor, ele tá mais. Tá arrumando mais amizade. Cara, eu botei um garoto que nunca ia imaginar que fosse pegar onda pra pegar onda de bodyboard. Um moleque que não quer virar surfista. Ele quer virar um bodyboard, ele quer ser feliz, ele nunca vai ser um competidor, mas eu mudei a perspectiva de vida do moleque. Ele tá indo agora estudar fora. A viagem dele de despedida foi para o Havaí comigo. Passou 20 dias comigo no Havaí agora, em Oahu. A gente visitou Big Island. Pô, foi demais. Segunda vez dele. A primeira vez ele foi com a família. A segunda ele foi sozinho comigo, ele e o irmão. Entendeu? Então isso me dá cada vez mais vontade de continuar. E também me dá essa coisa da saúde que o bodyboard também traz. Entendeu? Então, o meu foco hoje é totalmente fora da política. Eu não quero ser nada, não quero ser presidente de nada. Eu adoro fazer televisão ou webcast, qualquer coisa nesse sentido. Então, por isso que eu aceitei esse lance. Me vi até numa situação tipo, caraca, meu irmão, agora eu tô seguindo o tour de novo. Como, né, do outro lado da moeda, falando sobre o bodyboard. Será que é isso que eu quero, seguir o tour e deixar meu... Porque também eu fico nisso, né? Eu saio do Brasil... Hoje em dia eu tenho o Elisandre, que é aquele meu sócio lá atrás, que até hoje é o cara, meu braço direito e esquerdo. Porque quando eu não tô no Brasil, eu ligo pra ele e falo: cara, eu tô com um aluno meu lá de Paris, vindo pro Rio, que quer ter aula comigo. E eu não tô no Rio. Você vai dar aula pra ele? Dou aula pra ele. E o cara se hospeda no Fasano, cara. O cara trabalha com móveis de alto luxo. O cara mora em Paris, o cara é meu aluno. Olha que loucura. Então, assim, eu tô em outra parte do meu esporte, que é o bodyboard, que é a inclusão, cara. O cara não quer ser surfista, ele quer ir pra Bali e pegar onda de bodyboard, ele quer vir pro Brasil e pegar onda de bodyboard, ele quer ir conhecer o Havaí, que vai direto pra Costa Rica. Então, o bodyboard tem muitas... Por isso que eu acho que não dá pra fugir, cara. É surf, é a vibe do surf. É verdade. Que a gente ouve muito no Surfista de Terno, que é um quadro que a gente tem, que é exatamente isso. É pelo prazer. Pelo prazer. É pelo prazer. E a piscina de onda, voltando pra piscina, cara, sai todo mundo rindo. Verdade. E esse meu amigo, o Felipe Delacqua, que era o único bodyboarder da Praia da Grama, surgiu vários condôminos pegando onda de bodyboard, que o cara tava se sentindo acuado de pegar onda dentro da piscina, porque só via surfista, e o cara era bodyboard raiz. Hoje em dia o cara pega a onda de bodyboard na piscina e de surf também. E o Felipe, inclusive, agora tá surfando muito bem. O último campeonato da Grama ele ficou em 16º. Eu já zoei os surfistas, falei, daqui a pouco ele tá em primeiro. Porque ele era o último, porque ele não sabia ficar em pé. Agora ele já sabe, já tira tubo e tal. Então, assim, o legal é isso, entendeu? É você incluir o bodyboard onde tem surfista, onde tem todo mundo, cara. O bodyboard é pra todo mundo. Inclusive, esse último final de semana, desculpa te interromper, eu tava dando aula na Grama e vi uns convidados com a menina apavorada com as quilhas. E eu falei pro professor, cara, quer a minha prancha de bodyboard para empurrar ela na onda? Eu fico com a prancha de surf dela, só que a mãe não quis. Eu só observei aquilo, entendeu? Mas você vê como há ainda um preconceito. Porque você não sabe qual vai ser o prazer da filha ou da pessoa deslizar na onda, porque o entendimento da onda no bodyboard para início é muito mais rápido do que o surf. Então ela pode entender como ela vai surfar a onda e logo depois ela pode ficar em pé. Ela vai até falar, caraca, é tão fácil eu deslizar na onda e pegar a parede. Você quebra aquela barreira inicial. Quebra a barreira, cara. E o meu intuito é exatamente isso, é quebrar a barreira. Eu acho que o Pedro me ensinou muito disso, sabe? O Pedro, ele pega onda, cara, e o Pedro evoluiu muito na piscina de onda agora. Eu surfei com ele agora essa semana em Búzios. O entendimento dele na corrente, de ir e voltar, dele remar sozinho, ele aprendeu muito na piscina, cara. E a piscina não tem volta, entendeu? As pessoas... Tem muita gente que agora posta, né, no Instagram, surfistas de piscina. Então é aqueles caras bem...
né, bem vestido Mauricinho, assim, né? Vem aquele Faria Live. Só que não é, cara. A piscina, o surf, ela tem essa áurea, né? Assim, é besteira. Né? Porque, na verdade, as pessoas estão se divertindo. Exato. E ser feliz é o que importa. É o que importa, a gente vai pra... agora a gente tá com um filho pequeno, né? A Bianca, eu. Aí, esse final de semana, eu passei numa hotel fazenda. E a alegria do teu filho. Isso, cara. Lá o esporte que eu fiz foi descer aquele como é que se tirolesa de 150 metros, meu irmão. Meu filho tava nem aí, beleza, vamos lá, pai. Pô, quando a gente começou a descer, eu falei, o que eu tô fazendo aqui, meu? 150 metros pra baixo, que isso? E o moleque amarradão e tudo. Aquela experiência que ele teve é aquilo que a gente quer. E se eu puder levar ele pra uma piscina de onda e ele pegar onda, talvez seja... Você tá falando aqui, eu já tô querendo comprar vou ligá-lo para Surfland. Vambora que eu já vou passar o corretor. Não, mas eu para vender essas coisas não sou bom, tá? Eu vendo, mas é verdade, cara. É muito legal. É muito legal a piscina de onda. Por isso, assim, é um ambiente muito controlado, entendeu? Então eu tô dando o meu coração, tudo que eu tenho nesse novo projeto, assim, tô bem feliz. De agora montar uma equipe lá dentro para ter essa experiência do bodyboard dentro da Surfland. E é um caminho que se abre muito grande, né? Eu acho que o mercado brasileiro para piscinas em geral é um negócio que a sensação que eu tenho é que tá abrindo a piscina cada hora que ela faz. Piscina nova em Curitiba, piscina nova na capital de São Paulo. Eu falei, gente, é um mercado. E pensa bem, o cara que trabalha o ano inteiro, só tem um mês de férias. Aí fala assim, não, vamos pro Rio de Janeiro. O cara mora lá no interior. Não, vou pro Rio de Janeiro para meu filho pegar onda, vamos dizer. Chega aqui o Marta Flat. Ele tem 1 semana, 15 dias aqui no Rio de Janeiro. O Marta Flat. O filho dele vai pegar onda. Pô, ele vai para uma piscina de onda? É certo de pegar onda. 15 dias. É que nem velejar em Jericoacoara. É certo. Eu não velejo no Brasil inteiro. Só velejo em Jericoacoara porque eu sei que qualquer dia que eu chegar lá vai ter vento. Não tem volta, assim. O pessoal lá da KSM que construíram a Wave Garden lá da Praia da Grama, eles detêm os direitos agora da Wave Garden no território nacional. Eles é que estão construindo o Beyond, que é um clube ali no Morumbi, que vai ter a maior Wave Garden do mundo, por enquanto. Então, assim... No centro de São Paulo. No centro de São Paulo. E o pessoal da Fazenda Boa Vista, que já tem uma piscina com outra tecnologia, já estão também almejando construir um clube também ali perto do Morumbi, também com uma outra piscina. Caramba. Então, assim, não tem volta, Bianca, não tem volta isso. E isso é maravilhoso. Nunca vai tirar o feeling de você surfar no oceano, tá? Mas você dá a chance de quem não pode. Dá muita chance. Quem é que tem grana pra ir pra Bali e ficar 15 dias? Pronto. É isso. É isso. Não dá pra ficar 3 dias. E não só grana, mas também disponibilidade. Porque não é uma coisa simples. Você pode incluir isso no seu dia a dia, que é uma... E já que o esporte virou olímpico, né? Você vê aí os atletas do WSL indo competir, indo treinar em piscinas antes das etapas. Porque treino é muito bom. É muito bom. Mais onda do que em qualquer treino, em qualquer lugar. Porque não é o treino de você achar aquela onda no oceano, que é uma coisa que Mas se você treinar uma manobra específica. E aí você pega a onda que vai dar aquele momento, você vai saber fazer a manobra, que você já treinou a manobra na piscina, entendeu? E para a competição também é para quem acompanha a competição, que sabe o desespero que é acompanhar a janela, tem onda, não tem onda, vai tá bom, não tá bom. Chega aí você levantou outra questão, que até eu conversei com pessoas envolvidas ali no COI, que o pessoal não gostou muito da apresentação do surf no Japão devido exatamente a isso. Condições climáticas, não tinha ninguém na praia, não sei se vocês acompanharam. E numa piscina de onda, cara, vai estar lotado. Não tem isso. E vai ter onda certa e você vai ter uma performance altíssima. E você pode chegar numa transmissão e falar para todo mundo que a final vai ser 1:06, que o Gabriel Medina vai pegar a onda dele. E que a 1:08 o Kelly Slater vai pegar a onda dele. E isso pro COI é maravilhoso, cara. Para transmissão, né? Para TV jeito. Aberta funciona. E você dá parâmetros iguais para todo mundo, né? Todo mundo vai ter a chance de se apresentar na mesma onda. Eu acho que a Olimpíada vai por esse sentido, acho que não demora muito, né? Eu também acho. Também. É isso, né, gente? Nossa, uma volta ao passado, as minhas histórias. A gente pulou muitas coisas, mas a gente debateu sobre tudo, né? Eu acho que eu falei tudo aí do meu processo. Eu me vendo agora. Eu acho que todo o processo de nascimento do meu primeiro filho me levou a estar nesse momento agora. Porque eu aprendi muito em colocar o Pedro dentro do mar. E ver ele feliz. Que é o que mais importa.
E é o que mais me importa. Tem projeto para levar outras crianças com Down? Um projeto para tornar o que você fez para o Pedro possível para outras crianças que não têm, você como pai, que não tem essa oportunidade? Eu tenho alunos com certos tipos de deficiência também, mas não com Down. Sim, tenho. A mãe do Pedro me cobra muito isso, e muitas pessoas me cobram muito também, inclusive a Capaloa, que é um dos meus parceiros. Mas eu tenho um pouco de medo numa questão de talvez errar ou de talvez não agradar a todos, mas eu não vou conseguir fugir disso. Eu acho que na piscina de onda eu vou ter mais. Porque no mar você vai ter que ter um nível de segurança muito maior. Né? Muito maior. E eu não consegui ainda me desvencilhar do Fábio não estar presente na praia. Então por isso que a minha aula, talvez às vezes as pessoas não consigam ter aula comigo, porque eu cobro o valor que eu acho que eu tenho que cobrar, porque eu estou presente full, com toda a minha atenção em todas as pessoas. E eu não consegui nunca montar uma escola de bodyboard fixa na praia, pelo fato também de eu estar envolvido em milhões de questões, né? Como eu falei, eu levo pessoas para viajar, eu adoro fazer o webcast da IBC, do Circuito Mundial, projetos do OFF, eu estou com um projeto do OFF lindo que eu não posso falar, que é sobre inclusão. Então, tem coisa boa, mas eu ainda não fiz alguma coisa bem específica para a inclusão de pessoas com deficiência. Mas eu vejo o bodyboard como uma grande ferramenta para todos poderem usufruir das ondas no oceano. É isso, temos. Fábio, muito obrigada por ter vindo no seu aniversário. É o seu aniversário, cara. Obrigado. Eu que agradeço. Com a gente. O convite do Chantilly é uma ordem. Sabe quem te mandou um abração? Álvaro Gazé. Álvaro Gazé. Um abraço, um beijo pro Fábio. O Fábio é um cara muito querido, muito bacana. Não é porque a gente está aqui, a gente é amigo de verdade. Com certeza, o Gazé me ajudou muito também, foi um parceirão teu. E aí a gente... maior prazer, maior honra estar com esse programa de novo pra gente poder trazer os amigos de volta aqui. E é bom, parabéns, papo bom. Obrigado, cara. Obrigado. Parabéns pra vocês também. Bianca, super e manda notícia e informação que a gente publica aqui. Sim, com certeza. Vai mandando as novidades. Quando tiver os pacotes de viagem, avisa. É aberto ou você ele já nasce fechado para um grupo determinado? Então, esse ano eu dei um tempo, porque como eu estou focado no lance da Surfland, né, eu não consigo viajar e deixar tudo isso... Assim, a gente vai começar os testes da piscina, eu tenho... meio de novembro está abrindo a piscina, eu tenho que estar com tudo pronto. Eu tenho meus alunos aqui no Rio, então eu dei um tempinho nas viagens, mas eu divulgo direto. Assim, eu tenho umas parcerias com barcos em Metawai, que é um dos lugares mais, na minha opinião, o melhor lugar para pegar onda no mundo. E acho que todo mundo sai feliz de lá pegando muita onda. Mas eu divulgo sempre. Isso que importa, sair feliz. Valeu, Fábio, obrigada. Obrigado a vocês.